O que nós vamos estudar hoje, para a gente lembrar, vai ser o seguinte: 1, 2, 3. 1, 2, 3. Decora isso. Se alguém te perguntar o que você aprendeu hoje, você vai saber que é 1, 2, 3. E aqui está o segredo de como lidar com os dilemas da vida. Como que é possível lidar com os dilemas mais profundos. Não estou falando se eu como torta de chocolate, ou se eu estou falando de uma coisa mais profunda. Esses dilemas, principalmente na área de fé e razão. Quando entra em embate a minha espiritualidade e a realidade dura do dia a dia. Eu te falei. É muita energia. Então, como lidar com o dilema de quando cai o celular? Tá bom agora? Mais ou menos, só não balançar. Os mestres falaram para o Alter Rebbe o seguinte: agora você não pode parar. Agora que você começou, você vai continuar e vai revelar todos os segredos. E graças ao sofrimento, à dificuldade, sofrimento já é interpretação, graças à prisão do Alter Rebbe, nós hoje merecemos ter acesso ao que nós vamos estudar hoje, muito mais coisas que tornam a nossa vida uma vida significativa, feliz, com sentido. Tudo isso é graças ao Alter Rebbe. E por isso que a data de hoje é uma data bastante forte. E o Alter Rebbe, ele promete todos aqueles que participam da sua alegria, ele vai estar lá para ajudar, tirar a pessoa do que ele considera de problemas. 1, 2, 3. 1, óbvio, é Echad Miyodea, Hashem Elokeinu, certo? 1 é Deus. Agora, quando a gente fala de 1, estamos falando de algo um pouco mais profundo. No Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Por que nós falamos Echad? Echad é 1. Mas Deus é 1 ou Deus é único? Então, por que a gente fala 1? Sidur está errado? É 1 único. Deus é 1 único. 1 significa número 1. Tem número 2, número 3. Ele é primeiro, quer dizer que tem outros deuses. Primeiro e último, ele vai ser único. A gente fala todo dia a reza básica: Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem é 1. Ser único não é grandeza. Pode você falar, esse é o melhor restaurante kasher do Rio. Não é tão difícil. Agora, quando você fala que você é o melhor restaurante de Nova York, aí já fica interessante. Quando você tem diversidade, você continua sendo único, essa é a grandeza. Falar que Deus ele é único no céu, quer dizer que não existe concorrência, não existe ninguém tentando atrapalhar, não é a grandeza divina. A grandeza divina é que, apesar que existe um mundo com bastante diversidade, Hashem continua sendo 1 e único. Então, toda vez que a gente fala o Shema Yisrael, aqui uma kavaná interessante é o seguinte: quando eu fecho os olhos, eu devo imaginar que o mundo não existe. E eu falo Hashem Echad. Quem sabe um pouquinho de numerologia, Echad é Aleph, Ched, Dalet. 1, 8 e 4. O Talmud diz que existem 7 céus. Então, o que significa Echad? 1 nos 8, nos 7 céus e na terra. E 4 nos 4 cantos do mundo. Então, a grandeza de Deus é que ele é único, apesar de existir vários céus, a terra e todos os cantos e todos os detalhes do universo. Então, esse é Echad. O que é 2? 2 é quando eu acabo o Shema Yisrael e eu abro os olhos. Aí eu vejo que o mundo existe. É muito bonito quando eu estou lá no topo da montanha meditando e esqueço que existe a realidade. Mas quando você tem que lidar com os dilemas e as dificuldades do dia a dia, nós estamos lidando com 2. Por que 2? Que tudo no mundo é dividido em 2. Bom e mal, permitido, proibido. E aí vai entrar também a parte da lei judaica. A lei judaica vem justamente diferenciar o que é permitido do que é proibido, o que é bom, o que é ruim. Então a halachá, a lei, ela lida com divisão. 2 é bom? A gente sabe que segunda-feira não é um bom dia para começar as coisas. Por quê? Porque na segunda-feira foi criada a divisão.
Terça-feira é Pa'amayim Kitov. Nós temos duas vezes que bom, porque cada dia da criação, Vayere Vayboker, Vayar Hashem, e Hashem viu que era bom. Todos os dias ele falou bom, menos na segunda. Na terça ele compensou de segunda, então por isso que os faradim gostam de falar muito Pa'amayim Kitov, que terça-feira é duplamente bom. Então 2 representa divisão. Obrigado. Quando você tem 1 contra 2, você tem a unicidade divina contra a realidade do mundo. Como você resolve esse conflito? 1 mais 2, 3. Mas não é só por isso. 3 é o que une os dois. A gente sabe que a Torá ela é tripla. A Torá foi dada no 3º mês pelo 3º filho, Moshe. Foi dada tripla, Tanakh, Torá, Neviim, Ketuvim. Então, nós temos vários aspectos da Torá que é representado pelo 3. Porque 3 representa Shalom, paz. Quando você está em paz, sozinho, hoje em dia já é uma grande coisa, mas em geral, falar que você não está brigando com ninguém quando está sozinho, é fácil. Né? Não tão fácil, mas é mais fácil. Agora, quando você tem 2 e tem uma briga, você precisa de um 3, é o que faz. Você, Shalom, tem que fazer paz entre as partes. Exemplo, homem e mulher são opostos. Para o casamento funcionar, tem que ter o 3º elemento, que é Deus. Deus que une o homem e mulher. Assim também, quando você tem Deus e o mundo, esse casamento cósmico, ele precisa também de um intermediário, que é o que nós vamos aprender hoje. Vamos direto para o que eu mencionei, que é aquela carta de delação dos oponentes do Alter Rebbe. Essa carta eles entregaram para o governo russo e não é uma carta comum. Eles estão falando de conceitos filosóficos judaicos para o governo russo que não entende nada disso, mas eles acharam que essa é a forma de parar o que eles consideravam uma revolução negativa do Alter Rebbe. Depois se arrependeram, no futuro a gente vê que hoje em dia já está bem claro que o hassidismo não veio diminuir, pelo contrário, veio acrescentar e trazer entusiasmo e vida para o judaísmo. Olha só a primeira coisa que eles escrevem. O Baal Shem Tov, ele diz que a pessoa tem que estar sempre alegre e ele tem que acreditar com fé completa que Deus está com ele e protegendo ele. Deus está olhando para ele e ele está olhando para Deus. Sabe como eles interpretaram essa frase? Interpretaram essa frase que nunca pode ficar triste. Você sempre tem que estar feliz. Eles falaram, isso é contra o princípio judaico. Uma vez tinha um grande rabino, Aberes Meislich, ao mesmo tempo que ele era um grande rabino, ele tinha uma yeshiva, ele também era um grande comerciante de lenha, de madeira. Então ele fazia vários carregamentos de madeira e uma vez apareceu uma oportunidade dele fazer um grande investimento, onde ele teria que colocar praticamente todo o seu capital, mas era um lucro que valia muito a pena arriscar. Só que infelizmente deu errado. O navio afundou, ele perdeu todo o carregamento, automaticamente perdeu também toda a sua fortuna. E ele é uma pessoa elevada espiritualmente, talvez não estava nem tão preocupado em perder a comodidade dele, mas ele com isso mantinha a yeshiva, mantinha as instituições da cidade. Ele, no mérito do trabalho dele, ele estava podendo sustentar o judaísmo. E a família ficou desesperada, principalmente como passar a mensagem para o homem. Como você vai falar para um homem que é o milionário que banca tudo, que ele perdeu tudo da noite para o dia? Como você passa essa mensagem? Não é uma mensagem fácil de se passar. Começou lá os mais entendidos, como que a gente faz, fala com o psicólogo, fala com esse, com aquele, até que teve um aluno que falou o seguinte: deixa comigo, eu sei como falar com o mestre. Sou muito ligado com o mestre, deixa comigo. Ele pegou um tratado de Talmud, grosso, grande, primeiro tratado do Talmud, Brachot. Falou, mestre, eu tenho uma dúvida aqui no Talmud.
O rabino está lá para isso, para ajudar a estudar a Torá. Falou, sim, por favor, qual é a sua dúvida? Está escrito aqui na página 60 do Talmud que você tem que agradecer, abençoar a Deus pelas coisas ruins, com a mesma alegria que você agradece e abençoa pelas coisas boas. Da mesma forma que quando você tem um filho, você faz uma brachá, quando Deus nos livre, falece alguém, você também faz uma brachá diferente. A Dayana Emet, que Deus é o juiz verdadeiro, mas você tem que fazer com a mesma alegria. Falou, mestre, eu não entendo. Como que é possível você ter alegria numa coisa ruim? Eu entendo ter alegria numa coisa boa. Falou, o que você não está entendendo? Se você acredita que tudo que Deus faz é para o bem, e tudo que acontece no mundo é guiado e orquestrado por Ele, qual a dificuldade? Falou, mestre, ainda não estou entendendo direito. Vamos supor que chegasse aqui uma notícia que aquele navio do seu carregamento afundou. Você deveria levantar e começar a dançar de alegria e agradecer a Deus? Falou, 100%. É isso que está escrito no Talmud. Falou, rabino, então vamos dançar. E o rabino desmaiou. Quando o rabino ele acordou, ele falou, agora eu também não entendo essa passagem do Talmud. O que aconteceu aqui? O rabino estava mentindo quando ele interpretou a Gemara? Ele acreditava no que ele estava falando. Só que aqui tem a questão de 1, 2, 3. 1 é a realidade do Talmud, sem entrar em conflito com a realidade do mundo. Quando ele chegou para o 2, que é para o mundo real, que ele perdeu toda a fortuna dele, de repente não bateu. 1 com 2 não funcionou. Para isso está faltando o 3. O 3 é justamente essa fusão entre realidade e fé, que não é fácil. Os oponentes do Alter Rebbe falaram o seguinte: não existe uma alegria o tempo todo. Sabe qual é o problema deles? Eles se enganaram na definição de alegria, que muita gente, esse é um dos grandes problemas hoje em dia também, a era do Facebook. A gente acha que todo mundo tem que viver das aparências e uma aparência feliz. Isso não quer dizer alegria. Alegria significa, talvez a palavra está errada, alegria, talvez não é a tradução correta. Simcha significa estar bem consigo mesmo e em paz com a situação, em paz com Deus, em paz com as pessoas. Isso significa eu estar besimcha. No momento de luto, tem choro, tem dor. Agora isso não significa depressão. Luto não é igual a depressão. O judaísmo fala que a gente tem que ter alegria em Yom Kippur, tem alegria em Tisha B'Av, mas uma alegria diferente. A alegria de Purim não é a mesma alegria de Tisha B'Av. Então os oponentes do Baal Shem Tov falaram, ele está indo contra o judaísmo, falou sempre alegria, quer dizer paz e amor, está tudo bem, e ignora o mundo. Não é isso que ele está falando. Está falando para ter alegria interna o tempo todo. Eles não entenderam porque eles não estudaram a Hassidut. É só com o estudo da Hassidut que é possível incorporar esse conceito de uma forma plena. E para isso veio o Alter Rebbe, e ele responde a todos esses argumentos, não nessa forma, não foi entregue para ele a delação para ele responder. Até que foi entregue parte. É até interessante que entregaram para ele um questionário, na primeira vez que ele foi preso, entregaram para ele um questionário que ele deveria responder, não lembro exatamente o número, mas era bastante perguntas, 40, talvez mais perguntas filosóficas, e ele respondeu todas, e foi uma das formas que eles se convenceram da grandeza do Alter Rebbe, fora outras várias histórias. Mas, especificamente sobre essas questões dessa delação que foi entregue ao governo russo, que isso foi na segunda vez que ele foi preso, o Alter Rebbe ele responde essas questões em cartas. E tudo está dentro do Tânia, porque o Tânia tem várias partes e tem as cartas do Tânia. E lá ele escreve o seguinte: não ache que você tem que ficar feliz o tempo todo. Tem rezas, por exemplo, que você tem que estar do Eiku Mitztaer. Por exemplo,
em Tisha B'Av, você está falando da destruição do templo. Ah, maravilha, o templo foi destruído. Não, você tem que colocar no contexto. Eu estou triste que o templo foi destruído. Mas não é por isso que eu vou paralisar a minha vida. Então, conseguir viver essa dupla realidade é algo que o Alter Rebbe ele explica muito bem. Ele diz que a gente tem duas almas. Então, tem como separar as coisas. A gente consegue separar alegria por um lado e tristeza por um outro. Isso daqui não é o tema de hoje, mas só para mostrar que o Alter Rebbe estava querendo explicar o que o Baal Shem Tov colocou de uma forma mais prática. Porque o Baal Shem Tov, primeiro que ele não escreveu o livro, foram os alunos dele que anotaram as coisas, e não tem algo muito didático. São anotações que não estão muito claras. E por isso gerou também confusão. O Alter Rebbe foi o primeiro a escrever de uma forma didática o que é a Hassidut. Então você tem hoje inúmeras linhas hassídicas, e todas elas, quando elas querem estudar Hassidut, elas precisam do Tânia, a opção do Likutei Torah, a opção de livros da Hassidut, Chabad, que é graças ao Alter Rebbe, que foi escrito e racionalizado os princípios, talvez emotivos, que ficou claro para os mestres, mas para os alunos ou para pessoas que não estudaram não estava claro. Então o Alter Rebbe ele fez esse trabalho de colocar uma explicação racional. Ele escrevia um capítulo por dia? Ele foi preso, ele ficou na prisão na primeira vez 53 dias. E por isso ele escreveu 53 capítulos. É uma pergunta boba. Não, não é boba, tem a ver. 53 capítulos do Tânia é em correlação aos 53 dias que ele foi preso. Tá certo? É exato. Nada é à toa com ninguém, muito menos com um Rebbe. Mas não era ele que então escrevia, ele falava com os alunos dele? Não. Baal Shem Tov não escrevia. O Alter Rebbe foi o primeiro a escrever. O primeiro a escrever foi o Alter Rebbe. Tanto é que na introdução do Tânia ele se justifica porque ele está escrevendo. Nunca foi costume dos místicos escreverem. Era uma coisa que era até proibida entre eles. Era perigoso. E de certa forma, o Alter Rebbe pagou o preço de escrever. Para nós ser os beneficiados, ele pagou o preço. Não só a prisão, tem várias outras grandes consequências para a família dele, inclusive. A filha dele faleceu por causa disso. Tem várias coisas que foram para nós podermos hoje estudar. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é apreciar o que eles fizeram, não só eles, os Rebim fizeram por nós, onde eles se sacrificaram para nós termos acesso a esse conhecimento. Mas agora vamos colocar na prática. Como eu, uma pessoa comum, posso lidar com a realidade de uma forma alegre? Nem aquele grande rabino conseguiu. Ele era o mestre, ele era o Rosh Yeshiva, o reitor da Yeshiva, e ele não conseguiu. O que está faltando? Fé? Não, fé, ele tinha muita fé. Só que ele tinha a fé número 1. A gente precisa da fé número 3. Qual que é a diferença da fé 1 e a fé 3? Então a fé 1, ela é muito boa até entrar em conflito com a lógica. No momento que entrar em conflito com a lógica ou com a realidade, eu caio para trás. E é justamente essa ênfase do Hassidismo e do Alter Rebbe. Vale a pena se questionar. Vale a pena ter dúvidas e esclarecer as dúvidas, porque através disso você vai estar convicto. Agora, aquela fé cega, ela pode ser questionada e de repente você se enfraquece. Então essa foi, na verdade, a discussão entre o Alter Rebbe e os seus colegas. Se você deve usar a lógica ou a lógica é uma contradição para a fé. Então o Alter Rebbe fala que não é uma contradição, pelo contrário, ela fortalece a fé e ela torna possível aguentar os desafios do dia a dia. Então, uma história clássica que a gente já contou aqui, mas sempre vale a pena repetir, como que o Hassidismo nos ensina a lidar com as dificuldades. Os famosos irmãos, Reb Zusha e Reb Melech, Reb Melech Melizensk e Reb Zusha Me'anipoli, dois grandes Rebes também, colegas do Alter Rebbe. Eles foram presos. Vocês estão percebendo que na Rússia bastava fazer a mitzvah para ser preso. Dizem que quem não fazia a mitzvot, se alguém não for preso, quer dizer que ele não está fazendo nada de bom. Infelizmente, a gente está rindo, mas infelizmente a gente conhece muito sobre o Holocausto e sabe pouco sobre o que os judeus sofreram com o comunismo. E não faz muito tempo que acabou o comunismo.
E os estragos estão aí. Era impossível você cumprir mitzvot, toda hora você era preso. Então esses dois, qualquer coisa que eles fizeram lá, não sei exatamente o que, eles foram presos. E a prisão, não é prisão de hoje. A gente reclama das prisões de hoje, mas lá era um buraco. Banheiro? Que banheiro? Não tem banheiro. Colocaram, tinha um barril no meio da cela lá, com 20, 30 presos, e lá era o banheiro. O que fazem dois judeus na prisão? A mesma coisa que eles fazem fora da prisão. Estudar a Torá, rezar. Eles sabiam toda a reza de cor. De repente, quando eles estão lá dentro, eles sentem o cheiro daquele barril. É proibido rezar. Você não pode rezar no banheiro, não pode rezar no lugar que está cheirando mal. E aí ele ficou triste. O irmão vira para ele e fala, por que você está triste? Ele falou, estou triste? Eu queria agora rezar, queria agora me conectar com Deus. E eu não posso. O irmão falou para ele, eu não estou entendendo. Você quer se conectar com Deus. E você não pode rezar. Por que você não pode rezar? Porque Deus falou que não pode rezar. Então você está cumprindo a orientação divina. Então você está sim se conectando com Deus. O irmão ficou tão feliz com isso, ele falou, que alegria, a gente está cumprindo a vontade divina de não rezar no lugar que não pode rezar. E Hassidim, quando tem um pouco de alegria, começam a dançar. E eles começaram a dançar, e de repente virou uma dança em torno lá do barril, acharam que era Simchat Torah. Os russos, que não tem muito o que fazer na prisão, não tinha televisão lá. Então eles se levantam e começaram a dançar, virou uma festa. Está todo mundo dançando lá, chega lá o guarda. O que está acontecendo aqui? Os russos não sabem muito bem o que explicar, eles falam, a gente não sabe direito o que explicar, mas esse judeu falou o seguinte, que o barril traz uma conexão com Deus muito forte. O guarda ficou com raiva, falou, vai acabar com a alegria desses judeus. Ele tira o barril lá da cela, e aí ele vira para o irmão e fala, agora você pode rezar. Esta é a história judaica. Esta é a forma de lidar com um barril. Todos nós temos um barril de excremento interno e externo. Eu tenho problemas, tenho preocupações, eu tenho bastante tsuras, internas e externas. Como eu lido com ele? A forma número 1 de lidar é, não existe problemas. Só existe Deus, eu não estou enxergando nada, o mundo não existe. Se a pessoa conseguir viver nessa realidade, talvez seria bom. Mas na prática, uma pessoa consciente não consegue. Então, o número 1 não funciona. Talvez funcionar para Moshe Rabbeinu, não sei. Mas para pessoas normais não funciona. O número 2 é, eu tenho problemas, eu vou ficar o dia inteiro reclamando dos problemas. Aí você fala para a pessoa, você está sendo pessimista. Não, eu sou realista. Então, na verdade, a pessoa acha que ser pessimista é ser realista. Essa é a visão do número 2. Qual que é a visão número 3? O barril existe, não é número 1. Mesmo assim, ele não atrapalha a minha essência. Isso é o número 3. É não negar a existência dos problemas, mas conseguir conviver com ele de uma forma alegre. Fácil, ninguém disse que é fácil, mas pelo menos a gente tem que saber que é possível, e esse é o objetivo da Hassidut. Quanto mais estudar Hassidut, eu devo conseguir lidar melhor com os meus dilemas do dia a dia. Eu não vou me tornar um anjo, mas eu vou me tornar melhor. Vou me tornar mais equilibrado e conseguir lidar melhor com o dia a dia. Esse é o objetivo. Então a ideia de estudar não é filosofia teórica, vamos estudar sobre os anjos e saber quantos mundos tem e quantos níveis. Isso daqui é o estudo de Kabbalah pura, também é importante, mas a Hassidut quer traduzir para o nosso dia a dia. Como que nós podemos ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais integrada, uma pessoa mais conectada com Deus e com os outros e com nós mesmos, etc. Tem uma música muito bonita, é um nigun, eu não vou cantar aqui, mas as palavras são muito bonitas. E a tradução diz o seguinte: Mestre do Universo, Ribono Shel Olam, eu quero te cantar uma canção.
Aonde eu posso te encontrar, mestre do universo? E aonde eu não posso te encontrar, mestre do universo? Para cima é você. Para baixo é você. Para oeste é você. Para o leste é você. Para o norte é você. Para o sul é você. Quando as coisas estão indo bem, é você. Quando Deus nos livre está indo mal, também é você. E já que é você, então é bom. Depois eu mando o Nigun, eu não vou tentar cantar. Mas esse Nigun é um Nigun forte que nos lembra que no final das contas, se eu estou conectado com Hashem, quanto mais fé, menos preocupação. Não quer dizer que eu vou me tornar um anjo, mas quanto mais fé, menos preocupação. E que fé? Não aquela fé cega. Fé cega número 1. Vai ser difícil lidar com a fé cega quando aparece o mundo. Então eu tenho que trabalhar a fé 3, que é justamente a Hassidut, é justamente interiorizar esses conceitos e traduzir para a nossa vida. Segundo conflito é fé e segurança. Contam que tinha um rabino chamado Arya, que ele foi na floresta com seus alunos. Ele falou para os alunos: lembrem o que eu ensinei. Eu ensinei que quem controla o mundo é Deus. Tudo que Deus faz é para o bem. Portanto, se aparecer um leão, foi Deus que enviou. Se ele morder, é porque Deus assim quis. Entenderam, alunos? Entendido. E, não passa 5 minutos, aparece o primeiro leão. E o rabino começa a correr. E quando eles já estão salvos fora da selva, os alunos perguntam: mestre, o senhor não falou sobre que tem que ter segurança em Deus? Falou, tá certo, tem que ter segurança, confiança total em Deus, mas também tem que tomar algumas precauções. Na verdade, todos nós sabemos disso, a gente repete isso toda vez, mas muitas vezes a gente se confunde. Uma vez, um grande Hassid, um discípulo do Rebbe, ele infelizmente teve um assalto na sua casa. A gente sabe que o Rebbe, sempre que tinha algum problema, ele falava a primeira coisa, verificar as mezuzot. Verificar tefilin e mezuzot. Então teve esse assalto, ele manda uma carta para o Rebbe relatando. Falou: Rebbe, será que seria bom verificar as mezuzot? O Rebbe falou: talvez, mas antes disso coloca grade na janela e alarme. O que o Rebbe quis mostrar para ele? Que é o seguinte: você tem que saber que o mundo existe. A mezuzá é muito importante, é a nossa segurança. Mas junto com a segurança espiritual tem que ter a realidade, o mundo. Então eu vou atravessar a rua sem olhar porque Deus vai me proteger. Aquela famosa história daquele que está se afogando. Conhece? E Deus mandou o helicóptero, etc. Então a gente conta essa historinha achando que não tem nada a ver com a gente. Mas quantas vezes a gente também se coloca nessa situação e a gente reclama: Deus, eu estou pedindo e você não resolve para mim? E Deus está respondendo em voz silenciosa: o que você está fazendo para isso acontecer? Uma vez um Hassid do primeiro Rebbe, do Alter Rebbe, ele entra para o Rebbe relatando todas as tzuras. Era uma pessoa bastante elevada e estava com muitos problemas, todos os tipos de problema. Ele fala aquela lista de problemas para o Rebbe. E o Rebbe falou para ele: muito bem, você falou tudo o que você espera de Deus. E o que Deus espera de você? E o homem, que era espiritualizado também, se deu conta em que nível ele tinha caído e ele desmaiou. Quando reviveram ele, o Rebbe falou para ele: não precisa desmaiar, mas precisa agir. Então, você pode ser uma pessoa muito elevada, mas a tua fé é tanta, é no número 1, a fé é tão grande, que você acha que Deus vai resolver tudo por você. Então você tem que colocar a mezuzá e colocar e trancar a porta. Nós precisamos fazer esse equilíbrio entre fé e segurança. A mesma coisa. A gente sabe que a proteção para os soldados de Israel é as mitzvot que nós fazemos no mundo todo. Seja o tefilin, a mezuzá, especificamente essas duas, mas qualquer mitzvah que a gente faz pensando em Israel, a gente está ajudando na segurança. Então quer dizer que eu tenho que dispensar o exército? De jeito nenhum. Eu tenho que ter um exército melhor preparado, inclusive o exército
ele trabalha no Shabat, porque segurança vem em primeiro lugar. Eles estão lá nas suas bases, não abandonam no Shabat, é um Kippur, porque é necessário ter o exército. Mas basta só o exército? Não. A gente sabe os milagres que acontecem em Israel. Não é só o exército, não é só a inteligência, existe também a proteção divina. Então nós temos que aprender a combinar os dois e assim também na nossa vida. Se eu trabalho muito, a ponto que eu não tenho tempo para o que é importante realmente na minha vida, que é a minha família, a minha tradição, a minha paz de espírito, inclusive, e o trabalho se tornou o principal e todo o resto secundário, eu não tenho tempo para dedicar para um estudo de Torá, para uma reza, para o meu filho, etc., isso significa que eu estou muito no 2. Está faltando 3. Então, o mundo existe. A pessoa fala, desculpa, emprego novo, eu tenho que impressionar o patrão, e espera um pouquinho, e sempre vai estar esperando, e quando chega aos 80 anos, a gente percebe que está muito tarde. Então, na realidade, nós precisamos aprender a equilibrar mundo e fé todo dia. E por isso que os homens eles colocam o tefilim, os homens precisam um pouco mais de equilíbrio que as mulheres, então a gente coloca o tefilim de manhã, para logo conectar o mente e coração, razão e emoção, e ter um pouco mais de harmonia e equilíbrio durante o dia. Quando a gente fala de trabalho, tem uma questão interessante. Será que o trabalho é importante para trazer parnassá e ponto? Basta eu trabalhar? Ou eu devo trabalhar e me dedicar àquilo que eu gosto? A pergunta é interessante, né? A resposta para isso é simples. O trabalho, ele é para trazer parnassá, trazer sustento para minha família. Então, ficar com ideais maravilhosos, sonhos, e na prática não trazer o pão para casa, não resolve. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos abafar um dom e uma qualidade, uma virtude que nós temos. Tinha um Hassid, um aluno do Rebbe, que ele tinha dom de desenhar. Pintor. E o nome dele era Baruch Nachshon. O Rebbe falou para ele o seguinte, ele na verdade veio se aconselhar com o Rebbe, porque ele tinha se aproximado do judaísmo, e ele ficou na dúvida se agora ele deveria ser um rabino, deveria fazer alguma coisa mais elevada. O Rebbe falou para ele, você deve pintar. Pintar o quê? Motivos judaicos. Você vai juntar o 1 com 2. Você vai pintar motivos judaicos. Falou, faz anos, séculos, que não tem alguém que retifica o dom da pintura. Porque tudo pode ser usado para o bem ou para o mal, ou para o neutro ou para o sagrado. Então você vai trazer isso para o sagrado. E o Rebbe próprio pagou para ele a faculdade, para ele se formar. E mais do que isso, quando ele se formou e começou a fazer os seus primeiros quadros, o Rebbe convidou ele para fazer exposição do lado da sinagoga do Rebbe, lá na biblioteca particular do Rebbe. E o Rebbe fez questão de ir até a exposição, dar o prestígio. Algo grande, muito raro. O Rebbe não ia em lançamento de livros e exposições. Ele fez questão e deu uma grande força para ele. E até interessante que nessa primeira exposição, ele fez os temas assim bastante espiritualizados. Uma chama, tentando retratar a alma, retratar espiritualidade. O Rebbe falou para ele, mandou um recado através do secretário, falou, não esquece que a alma é sagrada, mas o corpo também é sagrado. Então, desenha algo com o corpo também. Desenha os patriarcas, desenha motivos judaicos, mas também retratando a realidade. Nós vemos aqui a importância de unir a realidade com a espiritualidade.
E aqui foi algo que novamente os oponentes do Alter Rebbe não entenderam. O que os oponentes falaram? O Alter Rebbe está indo contra o judaísmo. Está escrito no livro do Baal Shem Tov que tudo que você vê, tudo que você come, tudo que você veste, o que você sente vontade de fazer, isso significa que tua alma tem ligação com aquilo. Eles tiraram do contexto e falaram, então você vai atrás do coração? Isso não é judaísmo. Se é proibido, é proibido. Então tudo que eu ver e quiser comer, então é sinal que minha alma precisa. Então não interessa se é kasher ou não é kasher. Então eles tiraram totalmente do contexto. Veio o Alter Rebbe e falou, entendam o que o Baal Shem Tov está querendo falar. Ele está querendo dizer que as pessoas não são iguais. Por que um gosta de azul, outro gosta de verde? Por que um gosta de comida mais doce, outro de comida mais picante? Por que um gosta de arte e outro gosta de literatura e assim por diante? Porque tem diferença entre as pessoas. Isso não é à toa. Se você quiser negar que Deus formou as pessoas exatas, então você vai lá, todo mundo é igual, todo mundo está aqui para fazer a mesma coisa. Está errado. Diz o Baal Shem Tov, aprenda a reconhecer e aceite a tua característica. Ninguém é melhor ou pior do que o outro. Mas se eu tenho tendência para essa área, e é possível ganhar dinheiro, ou que não for para ganhar dinheiro, seja um hobby, eu devo utilizar o meu dom. É proibido jogar um dom fora. Isso chegou a um extremo, onde que veio um antissemita, entre aspas eu falo, era um judeu, mas infelizmente os judeus quando querem falar contra os judeus, fica pior ainda. Então ele era um escritor, yiddishista, do maior jornal da época. Hoje em dia até existe a forma digital, mas na época, estamos falando da década de 60, 70, maior jornal... Não, nos Estados Unidos, The Allgemeiner Jornal. O editor-chefe desse jornal era o rabino Israel Jacobson, um Hassid, um discípulo do Rebbe, mas ele não se metia no conteúdo do jornal. Falou, desde que seja Yiddish, o jornal foi feito para isso. Então ele não censurava nada. Então tinha lá um escritor israelense, Netanya Limor, e esse escritor, ele sempre que podia e sempre ele queria falar mal dos religiosos, falar mal da Torá, falar mal da tradição, ele estava sempre falando mal. E uma vez ele estava em Nova York, e ele estava na casa do editor-chefe, do Rabino Jacobson, era Rosh Hashanah, final de Rosh Hashanah, o Rabino falou para ele, não quer aproveitar e ir comigo no Rebbe pedir uma brachá? Rebbe? De jeito nenhum. O que eu vou fazer lá no Rebbe? Das duas, uma. Ou que o Rebbe não me conhece, e para mim não interessa, ou que o Rebbe sabe quem sou eu e ele vai brigar comigo. O Rabino falou para ele, não se preocupe. O Rebbe provavelmente te conhece, e o Rebbe não briga com ninguém. O Rebbe é um gentleman. Ele confiou, foi lá na fila. Quando ele chega, o Rebbe fala, Netanya Limor, que honra. Ele falou, saiba que eu leio os teus artigos. Ele vira para o Rebbe e fala, quer dizer que o Rebbe concorda com o que eu escrevo? Falou, se eu fosse ler só aquilo que eu concordo, ia ter pouca literatura. A gente sabe que o Rebbe tinha todos os jornais de medicina, todas as novidades do mundo todo, traziam, quer dizer, faziam um trabalho, recortavam, mas traziam as matérias importantes para o Rebbe. O Rebbe estava por dentro da ciência, da medicina. E ele lia o jornal Yiddish, falou, eu leio teus artigos. E sabe que você escreve muito bem. Para a verdade, para a verdade, quem sabe um dia você vai chegar. Mas por enquanto você continua escrevendo. Porque esse é um dom, esse dom não pode ser jogado fora. A história continua, não vou entrar nos detalhes da história, mas eu queria pegar esse ponto. Olha só que nível chega. Alguém que está escrevendo contra. O Rebbe tinha talvez a chance de falar, para de escrever, você vai para o inferno, qualquer coisa assim. O Rebbe não falou isso. Falou, você tem o dom de escrever, continue escrevendo. Você está escrevendo coisas que não deveria escrever? Sinto muito. Talvez um dia você muda. O Rebbe não vai mudar. Não vou te fazer uma mágica para você mudar. Você tem que querer mudar. Mas o dom você não pode jogar fora. Então a gente vê qual extremo que chega a importância do nosso dom. Então se eu tenho o dom da escrita, o dom da fala, da música, etc., devo aproveitar e não desperdiçar esse dom. E já que vou aproveitar de uma forma
sagrada, trazer isso para algo positivo. Tem o dom da escrita, por exemplo, em vez de escrever besteira, vamos escrever algo que pode mudar a vida das pessoas, e assim por diante. Que horas são? 9:02. Então, só mais uma ideia, e aí a gente vai passar para a parte material, que não é conflito entre espiritual e material. E aqui nós vamos ver algo que eu acho muito importante. Esse ponto, se a gente conseguir incorporar, pode mudar a nossa vida. Eu já contei aqui essa história uma vez, mas essa história vale a pena sempre lembrar. Contam de um homem que ele cansou do mundo. Cansou. Ele chegou à conclusão que esse mundo é uma selva. Um quer matar o outro, um quer sair ganhando. Talvez vocês conhecem ele. Eu conheço vários desses. Que cansaram do trabalho, cansaram da família, cansaram da cidade, cansaram do país. Cansaram de tudo. E esse homem decidiu que ele quer ir procurar aonde é o paraíso. Chega, viver nesse mundo corrupto. Tem um paraíso em algum lugar do mundo. Adão e Eva foram expulsos, mas quem sabe eu acho. Ele saiu lá do vilarejo dele, começou a viajar, andar. Chegou uma hora que ele cansou. Já estava também o sol se pondo. Ele decidiu que ele vai descansar um pouquinho. Só um detalhe. No caminho, ele viu uma placa. Paraíso para lá. Paraíso para aquela direção. Ele deita para dormir. Falou, bom, eu estou indo na direção do paraíso, mas agora eu vou dormir. Quando eu acordar, não sei. Eu já sei. Vou deixar o sapato em direção à estrada, na posição certa. Quando eu acordar, eu sei para que caminho eu tenho que ir. À noite, ele está dormindo profundo, bate uma ventania e o sapato vira 180 graus. Ele acorda de manhã feliz, Baruch Hashem, agora eu vou continuar meu caminho, vou chegar no paraíso. Ele anda, e ele avista um lugar habitável. Cheguei no paraíso. Que curioso, o paraíso é muito parecido com a minha aldeia. E ele continua andando, ele vê essa rua, eu conheço de algum lugar essa rua. Mas essa rua não é igual da meu vilarejo. Aqui olha os passarinhos cantando, olha as flores, que lugar maravilhoso. E ele está com fome. E os pés dele levam ele para alguma casa. Lá abre a porta uma mulher simpática, parecida com a esposa dele. Mas essa é simpática, não é aquela... E, bem-vindo, querido, as crianças abraçam. Serve um jantar quentinho, delicioso. Depois ele deita no sofá. Vida maravilhosa. Finalmente cheguei no paraíso. Valeu a pena esperar tanto para poder estar no paraíso. Ele acorda de manhã, ou melhor, alguém acorda ele, levanta e vai lavar louça. Deve ser que faz bem trabalhar um pouquinho também. Deve ser que no paraíso você também tem que fazer um pouco de esforço. E essa história parece não real, mas é muito real. Qual que é a realidade? O mundo é um jungle, o mundo é uma selva, ou o mundo é um paraíso? O Rebbe, quando assumiu a liderança, no seu primeiro discurso, ele fez questão de enfatizar esse ponto. Falou, eu vejo um paraíso. Por que eu vejo um paraíso? Porque Deus vê um paraíso. Bate Legani. Deus, ele chama esse mundo do meu jardim. Quando Deus ele deu a Torá, ele fala, finalmente eu voltei para o meu jardim. Então Deus ele fala que o mundo é o seu jardim. O que quer dizer jardim? Jardim não é uma casa. A casa pode ser agradável ou não. O jardim, pomar, um lugar prazeroso. Então Deus ele chama o mundo de um lugar prazeroso. Mas nós
muitas vezes enxergamos a realidade, eu não sou pessimista, eu sou realista, eu vejo que o mundo está corrupto, o mundo é um mundo que as pessoas, um quer o mal do outro, um quer tirar vantagem do outro. Qual que é a realidade? Quem está certo? Será que o Rebbe não consegue ver que o mundo é corrupto? E aqui vem a última história que aconteceu com o quinto Rebbe, com o Rebbe Rashab, onde veio para ele um dos seus alunos que morava na cidade de Odessa. E o Rebbe pergunta para ele, Rebbe, Moishe, não sei qual é o nome dele, como que vai as coisas em Odessa? Odessa? Maravilhoso. Baruch Hashem, todo mundo se dá, as pessoas têm Avat Israel, amor ao próximo, o judaísmo está florescendo, muitas aulas, muitas atividades, as sinagogas cheias. E o Rebbe falou, estou tão feliz com o relatório, e deu para ele 10 rublos. O Rebbe ficou realmente feliz. Ele sai, conta para o colega dele que veio junto de Odessa, fala, olha só, o Rebbe me deu 10 rublos, eu contei o que está acontecendo em Odessa, e contei isso. Ele falou, você é um mentiroso, eu vou contar para o Rebbe a verdade. Ele entra, o Rebbe pergunta o que está acontecendo em Odessa. Eu falei, em Odessa? É um brigando com o outro, um quer acabar com o outro, as coisas estão falindo. O Rebbe fala muito obrigado e dá para ele 1 rublo. Falou, Rebbe, fulano mentiu e o senhor deu 10 rublos. Eu falei a pura verdade e ganho só 1 rublo. Falou, meu amigo, você não entendeu. O que está acontecendo em Odessa eu sei muito bem. Agora existe Odessa superior e Odessa inferior. A minha pergunta é, qual Odessa você está vivendo? Qual óculos você está vestindo? Então você está enxergando a selva ou você está enxergando o paraíso? E essa é a mensagem do dia de hoje, essa é a mensagem da Hassidut. Qual é o óculos que eu coloco? Eu posso escolher ver da perspectiva divina ou posso ler o jornal e ficar deprimido. Então, se o jornal não está te agradando, não leia, não precisa, não vai acontecer nada. Se você lê o jornal, não lê o jornal, não vai ajudar o Trump a tomar as decisões e nem Israel vencer os árabes. Você não precisa saber das notícias. Se isso te traz depressão, lê a Torá e lê alguma coisa que te coloca para cima. E mais do que isso, quanto mais Torá, quanto mais Hassidut, quanto mais você estudar, melhor vai ficar a tua lente, melhor você vai conseguir enxergar a realidade. Não é ser uma pessoa fanática, espiritualizada, que não sabe o que está acontecendo. Você pode saber da realidade, mas enxergar a realidade com essência, com profundidade. E é esta a grande contribuição da Hassidut. A Hassidut não veio inovar nada. Ela simplesmente veio alertar que por trás da embalagem existe a essência. Por trás da halachá, da lei, permitido e proibido, existe uma coisa mais profunda, existe uma alma. Então não fica muito preso à estrutura. Olhe a essência. Então quando você olha o próximo, em vez de ficar olhando como ele fala, se comporta, e com isso você cria uma certa distância, olha a essência. A essência dele é pura. Ah, não me agrada a embalagem? Para de olhar a embalagem e começa a olhar a essência. Tenta enxergar o mundo, as pessoas e a nós mesmos de uma forma mais profunda. Então por isso que nós consideramos o dia de hoje Rosh Hashanah da Hassidut. Por quê? Porque hoje foi o dia que dos céus foi permitido esses segredos estarem acessíveis a todos nós. Quando ele sai da prisão, não foi porque lá o Czar decidiu sair da prisão. Ele não foi preso por causa do Czar e não saiu por causa do Czar. Ele foi preso porque ele estava revelando os segredos e ele foi solto porque Deus permitiu esses segredos serem revelados para todos nós. Então, na hora que nós estudamos a Hassidut, nós estamos tendo acesso à essência do mundo. Quando a gente estuda a Torá revelada, a gente tem acesso à estrutura do mundo. Então nós temos que ter a combinação dos dois. E por isso que o nome do Alter Rebbe é Shnei Zalman. Porque Shnei Or, duas luzes, duas luminárias. Ele escreveu o Tânia e ele escreveu também o Código de Leis, Shulchan Aruch Harav. Ele mostrou que é importante ter os dois. Viver só com essência, também você tem que saber na prática como se comportar. Só com estrutura, falta essência. Então você tem que ter a combinação dos dois. Então nós temos só a agradecer o Alter Rebbe e no momento que nós estamos
comemorando e participando com ele dessa alegria que foi fixada para gerações, como Rosh Hashanah da Hassidut. Então, da mesma forma que Rosh Hashanah é decretado tudo o que vai acontecer com a pessoa durante o ano, em relação a Panassá e outras coisas, hoje é decretado, ainda a gente está na influência do dia sagrado, porque é dia 19 e 20 que a gente comemora, 20 foi hoje durante o dia, mas até a meia-noite nós estamos com essa força, essa energia, então nós podemos pegar energia positiva e brachot, tudo que a gente precisa para o ano todo. Que assim seja para todos nós, mas para isso basta tomar uma pequena decisão, que é a mesma coisa que funciona em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tudo decretado, vai ter que fazer uma contrapartida. Então hoje também é o dia propício para eu tomar uma boa decisão de aumentar meu estudo da Hassidut. Pode ser vindo na aula, pode ser escutando a aula, mas pode aumentar um pouco mais também. Hoje em dia não falta livros, sites, etc. Pegar, que seja 10 minutos por semana, mas fazer algo fixo. Então é toda segunda-feira, 4 da tarde. Pegar algo fixo e no mérito disso, que a gente possa ter todas as brachot, todas as coisas boas. Amém. Amém. Alguma pergunta? Que ano que ele foi preso, Davi? Faz exatamente 220 anos.